Olá, querido irmão, querida irmã, alegria podermos retornar, estarmos juntos para o estudo da Palavra de Deus, dando continuidade ao assunto do trimestre, que é oração, doutrina e prática da oração. Muito importante para a vida de todos os crentes e também de tremenda importância para a existência da igreja, para a vida da igreja, para o exercício das suas atividades. O tema de hoje, que é a lição de número 9, está baseado em Mateus capítulo 6, versículos de número 6 e 7, não é? São os textos que estamos focando para esse estudo, principalmente o verso 6. Mas além de Mateus 6 e também o capítulo 7, nós temos o capítulo 17 de Lucas, o capítulo 29 de Jeremias e o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo de número 12 e 13, nós encontramos que, após encorajar o povo de Deus a produzir culto, a cultuar ao Senhor, mesmo cativo na Babilônia, o Senhor, então, por intermédio de Jeremias, leva o povo a invocar e orar ao Senhor. Invocareis a mim e buscar-me-eis e me achareis. Então, é a oração presente também na experiência do povo enquanto na Babilônia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo, está falando aos crentes da cidade de Tessalônica sobre vários temas importantes ali para a vida cristã. E entre esses temas, depois de falar da volta do Senhor Jesus Cristo, a importância de estar preparado para a volta do Senhor, ele fala de práticas importantes para a vida cristã. E ele, então, fala da necessidade de vigiar e a necessidade de orar constantemente. Versículo 17. Orai sem cessar. E é interessante observar isso, que a oração está presente na prática do povo de Deus desde o passado. Nós vamos ver os homens no passado, o povo de Deus no passado orando, passando pelos profetas, chegando até o Senhor Jesus, a igreja primitiva, os apóstolos, ao longo da igreja, da sua história, hoje e até que Jesus volte, é nossa prática, ou precisa ser a nossa prática, a oração ao Senhor. Qual é o lugar da oração? Lugar de oração. É o título da lição de número 9. Qual é o lugar da oração? Interessante que no grego, o lugar da oração, baseado no versículo chave deste texto, entra no seu quarto, fala com o teu Deus que está em secreto ele te ouve e no secreto ele te responderá. Quando você percebe na origem, lá no grego, a ideia de quarto é dispensa, onde só pessoas que estavam realmente autorizadas poderiam entrar naquela dispensa para algum tipo de trabalho. Quase que totalmente, o responsável para entrar na dispensa era o administrador. E por ser um lugar limitado para alguém estar orando, penetrando, adentrando, talvez fosse um lugar secreto, onde as pessoas poderiam entrar e orar. Então, a ideia é esta, Então, entrar no quarto é como entrar na dispensa, E Jesus, então, fala deste texto respondendo quanto o lugar da oração, não é verdade? Ele responde o pedido dos apóstolos e dos discípulos, quanto a aprender a orar. Então, Jesus responde dizendo que o lugar da oração é no quarto secreto.
Há duas ideias aqui, então, e o autor coloca muito bem isto na lição, que a gente pode caminhar na direção de entender este quarto secreto, não é? Duas ideias. Ir literalmente para o seu quarto, trancar a porta e ali orar. Pode, né? Você pode entender como um lugar físico. Mas há uma outra ideia que pode ser aplicada ao texto. É que ao orar, devemos fazer no mais profundo do nosso ser, não é? Ou seja, devemos fazer no mais profundo do nosso coração. A ideia de que o coração possa ser este quarto, o lugar aonde você vai, lá no seu profundo, né? Onde as coisas estão guardadas em segredo, e aquele que conhece todas as coisas conhece também o seu segredo. Então, são duas ideias interessantes. Se nós formos pensar em lugar físico, nós podemos entender que lugar físico, qualquer lugar aonde você estiver, em que lhe permita a possibilidade de orar, ali é um lugar físico de oração. Agora, o que nós precisamos entender é que Jesus, não é? O fato dele ir ao monte para orar é que aquele lugar físico era um lugar onde ele podia estar em secreto com o Pai. Ele estava sempre rodeado de muita gente, não é verdade? Então, trazendo para a nossa reflexão, se tem um lugar que o Senhor Jesus, fisicamente, né, fez menção, é o seu quarto. É o meu quarto. Não é? Porque há algumas ideias das pessoas de que ir ao monte, ali sim Deus vai te ouvir. Como se a oração feita naquele lugar tenha mais poder do que feita em outro lugar. Então, é necessário entender que a oportunidade de orar e a porta aberta para orar vem de você para o Senhor, da sua vida para o Senhor. O poder da oração, na realidade, não está exatamente no lugar físico onde você ora. O poder da oração está dentro do seu ser. Então, a segunda ideia, realmente, parece ser bem aceita e talvez mais provável que o Senhor Jesus quis transmitir aqui nesta lição. Mas são dois caminhos que a gente pode entender, aplicar, né, a forma de aplicar o texto. O problema apontado por Jesus, então, irmãos queridos e irmãs queridas, não é tanto a questão da localização, mas sim da intimidade ou da atitude, né, de cada um de nós, da intimidade com Deus e a nossa atitude. Então, é mais provável que Jesus esteja falando de atitude do que propriamente lugar. Então, Jesus está ensinando a todos os seus discípulos e a todos aqueles que querem aprender da palavra, ou seja, nós também, está ensinando que todas as vezes que orarmos, precisamos fazer uma escolha. Ou optar pelo elogio, né, das pessoas, e isto tem a ver exatamente com aquela questão que Jesus levanta entre o fariseu e o publicano, né? Como recompensa, elogio como recompensa, ou exposição daquilo que você entende como uma vida de piedade, ou vamos optar por receber única e exclusivamente o reconhecimento e a recompensa de Deus, que nos vê no secreto. Então, são coisas interessantes e que o autor coloca muito bem na lição, que precisa ser considerada ao estudarmos este assunto. E mais, queridos,
há um lugar no mais profundo do nosso ser que as Escrituras chamam de coração, que só Jesus é capaz, preste atenção, de fazer com que este lugar, não é, seja um lugar onde ele esteja enxergando. Só ele é capaz de enxergar este lugar, o nosso profundo. Não é? Então, é esse lugar que Jesus chama de quarto secreto. Ou seja, o seu interior, não é? O profundo do seu ser, onde nós precisamos, então, orar. Precisamos orar partindo do nosso sentimento, daquilo que está dentro do nosso coração. Agora, como, então, orar no lugar secreto? Não é? Seja ele físico ou nessa ideia de que realmente é o profundo do nosso coração, que provavelmente é a forma mais aceitável, como você deve orar neste quarto secreto? Não é? Como você deve orar? Primeiro, orar com humildade, com quebrantamento. E humildade significa dependência de Deus, é claro. Orar na dependência de Deus. Orar entendendo que estamos sendo conduzidos pela graça do Senhor. Não é? No nome do Senhor Jesus é que nos concede a oportunidade desta graça. E orar crendo no Deus sustentador, não é? O Deus que tem o pão e o peixe, não é verdade? A gente percebe na prática, né, do ministério do Senhor Jesus, na multiplicação dos pães e do peixe, é entender que ele é aquele que sustenta principalmente com o alimento espiritual para as nossas vidas. Em segundo lugar, como orar? Orar confiando na bondade de Deus. Quando a gente olha, então, Mateus 7, que é um dos textos abordados aqui pelo autor, Jesus ensina a confiar na bondade de Deus. Então, nós aprendemos no texto a necessidade de confiar, né, neste Deus que é bondoso e amoroso para com todos nós. Terceiro, orar com perseverança. Né? Orar com perseverança. Então, é necessário que a sua prática de oração seja algo perseverante. Humildade, confiança e perseverança. 3 características indispensáveis, né, que devem ser adotadas quando você ora. Precisamos perseverar em oração todos os dias, não é? Orar para vencer. Vencer as circunstâncias, não é, deste tempo. Como pude dizer na pregação que pude trazer, né, da palavra de Deus, dirigidos pelo Senhor, em um dos domingos em nossa igreja, não é? Através da programação online, que nós estamos passando por tempos difíceis, não é? Tempos difíceis. E precisamos estar prontos para vencer esses tempos difíceis. Tempo de ansiedade, tempo de ganância, tempo de sentimentos de vingança, tempos de pensamentos maus, de desejos maus, né? Então, nós precisamos ser humildes bastante para orar, confiar no Senhor o bastante para orar e perseverar, né, de forma constante na oração para que a gente possa vencer esse tempo difícil que estamos vivendo, que estamos diante deles. Então, precisamos perseverar em oração, né? Oração constante e perseverante na presença do Senhor. Estarmos diante do Senhor em fervente oração, né? Como a gente já tem ouvido muito a respeito deste
hino cantado, né? E a gente realmente precisa estar em fervente oração. Vamos fazer a apresentação do nosso PowerPoint. O tema, lugar da oração, que estamos estudando nesse trimestre, que é a oração. E aí está o tema que estamos discutindo nesse trimestre, né, oração. E hoje, falando sobre o lugar da oração, e o texto é Mateus 6, versos 6, tá? Corrigindo ali, não é 7, é 6, 6, 6. Além do capítulo 7 de Mateus, e também Lucas 17, Jeremias 29, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Aí estão os objetivos, né, da lição de hoje, é que você possa entender o significado de orar no quarto secreto, né? Compreender que orar é um exercício de dependência, né? A dependência nossa de Deus. E buscar a Deus no lugar secreto do seu coração, principalmente, né? O lugar secreto onde você vai orar ao Senhor. E a necessidade de perseverar na oração. O texto áureo, então, é isso aí, Mateus 6,6, né? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou teu quarto, né? Em outras versões, talvez a mais aceita, fechando a tua porta, ou seja, o lugar onde você tem a intimidade, né? Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente, né? Então, Deus é aquele que recompensa a partir da nossa sinceridade. Então, se você entende que o lugar secreto, né, o quarto é o seu lugar físico, lugar de orar, ok, tudo bem. Mas como já podemos ver, pode ser também a ideia do seu ser, como a gente vê aqui exatamente isso, as duas ideias, né? A ideia de que possa se tratar literalmente do seu quarto, ou ao orar devemos fazer, né, de forma em que estamos fazendo no mais íntimo e no mais profundo do nosso ser. São duas ideias para o quarto secreto, né, da nossa oração. Ok? Então, isso a gente falou. Como também falamos de como orar. Dependência de Deus. Irmãos, não há como orar sem depender da graça de Deus, né? Sem estar debaixo da graça de Deus. Sem crer no Deus que sustenta. O Deus que tem o sustento para as nossas vidas. Na oração, quando o pão nosso de cada dia, quer significar que Deus está pronto a atender a qualquer que seja a nossa necessidade. Nós aprendemos isso nas duas lições anteriores, na verdade. E confiando na bondade de Deus, na verdade. Então, Mateus 9, 7, versos 9 e 10, Jesus ensina a confiar na bondade de Deus. O Deus que está sempre pronto a atender às nossas necessidades. Então, é desta forma que a gente precisa orar confiando, né? Com humildade e também confiando no Senhor. Orar com perseverança, sermos perseverantes. Daí a ideia de 1 Tessalonicenses 5, né? Verso 17, orar sem cessar. Então, nós precisamos permanecer em oração todos os dias para vencer a ansiedade, medos, pensamentos e desejos maus e tantas outras coisas, né, que estão presentes nesse tempo difícil e que a gente precisa vencer. E a oração, sem dúvida, é a forma que o Senhor nos apresenta para vencer. Então, precisamos de perseverar em oração. Então, irmãos, o lugar da oração. A oração não é um botão que nós apertamos para receber uma bênção de Deus. Daí a necessidade de estarmos falando com Ele perseverantemente. Por outro lado, Deus não é um velhinho, né, que tem um depósito grande, cheio de bênção,
só esperando que alguém faça um pedido. Nós precisamos perseverar em oração todos os dias. Por quê? Porque a oração não é apenas para receber do Senhor, não é uma moeda de troca, né? A oração estreita a nossa comunhão com Deus. A oração é a oportunidade de dialogar e conversar com o nosso Deus. Então, irmãos, quando olhamos para os nossos dias, né? Nesses dias de grande exposição da vida privada, as palavras de Jesus chegam a nós, convidando-nos a reencontrar o caminho para o nosso quarto secreto. Porque é na dimensão do coração que Deus quer encontrar-se com os seus filhos, não é? Então, é verdade, nós estamos vivendo um tempo de muitas exposições, né? As pessoas estão se expondo. Elas abrem o seu coração para tantas pessoas, não é? Pessoalmente, na rede social, em público. E Deus agora nos abre a oportunidade para que a gente vá lá no quarto secreto, no íntimo do nosso ser, ou lá num lugarzinho onde a gente separa para dedicar ao Senhor o nosso tempo de oração. E ali, você e Deus, secretamente, abre o seu coração. Então, não se exponha, né? Não se exponha. Mas, diante do público, das pessoas, como aquela parábola que Jesus contou do publicano e do fariseu. Mas, coloque-se diante de Deus, em comunhão com o Senhor, e fala com o seu Senhor, que Ele é aquele que te vê e aquele que responde às suas necessidades. Aí, então, irmãos queridos, qual é a nossa atividade de suplementar aqui, não é? Hoje nós já estamos chegando na atividade número 9, que é buscar Deus no meu coração, né? Buscar Deus no meu lugar secreto de oração. Seja no meu coração, mas podendo também aplicar a um lugar, né, físico. Mas muito mais a ideia de que é buscar Deus no interior do seu coração e abrir o seu coração e falar com o Senhor. Então, isto é indispensável e necessário para as nossas vidas, ok? Este é o espaço de oração aberto número 9, como nós estamos caminhando aí até o final. Ok, meus irmãos, assim, o estudo, né? Número 9, sobre a oração, e vamos nos preparando aí para o último mês, né? Que é o mês de setembro, e vamos estudar as 4 últimas lições desse trimestre, e nos preparando para o próximo trimestre. Tem assunto importante para ser estudado também no próximo trimestre, né? Então, que Deus nos abençoe, Deus faça de você um homem, uma mulher realmente de oração. Orando ao Senhor, abrindo seu coração para o Senhor e falando com Ele, né? Porque Ele é aquele que está disposto a ouvir e responder a sua oração. Querido, mais uma vez, quero trazer a você, né, uma palavra de incentivo para que você possa fazer parte também, né, da nossa EBD Online, né? Nossa EBD Online, que é a nossa escola dominical através da internet, através do Zoom, todos os domingos, às 9 horas da manhã, você está convidado a estar conosco na nossa EBD Online. Eu preparei aqui uma apresentação sobre o assunto, né, de EBD. Eu quero compartilhar aqui com você. Olha aqui, ó. Olha que coisa interessante. Tá? A nossa segunda Igreja Batista em Fragoso, através do Ministério de Educação Cristã e a Escola Bíblica Dominical, não é? Providenciando para nós, nesse tempo, a nossa querida EBD Online, né? Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos às 9 horas da manhã. Então, você é o nosso convidado aí para estar conosco, não é?
Qual é o texto básico que sustenta a existência da nossa EBD? É Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, não é? Que Jesus chega aos seus discípulos antes, né, mesmo da sua ascensão, bem antes mesmo da sua volta para a eternidade, né, para o céu, e diz a ele que é lhe dado todo o poder nos céus e na terra, e manda que eles possam ir e discipular pessoas e batizá-las, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e, feito isto, ensiná-las a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, diz o Senhor. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, a missão da EBD é realmente ensinar, não é? Os crentes a guardar a palavra de Deus no coração de cada um. Daí a existência da EBD, não é? Os principais objetivos de uma escola bíblica dominical é desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão dos alunos, ou seja, não é? Desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão do crente, daquele que é membro da igreja e faz parte da EBD, e também do amigo, né, que por acaso participa conosco. Treinar os crentes para o serviço do mestre, ou seja, treinar para que ele possa desenvolver os seus dons e talentos e ganhar vidas para Jesus, né? Então, a EBD também é uma oportunidade para que você possa convidar os seus amigos não crentes para fazer parte. Agora, por que você poderia dizer, mas ganhar vida para Jesus, pastor, não deveria ser o primeiro objetivo? Eu entendo que até poderia, mas como ganhar vida para Jesus sem um desenvolvimento espiritual e um caráter cristão sólido? Como ganhar vidas para Jesus se você ainda não aprendeu a empregar, a desenvolver e empregar o seu dom, o seu talento a serviço do Senhor, sem uma vida edificada, santificada, consagrada? Então, quando o crente desenvolve a sua vida espiritual e é treinado, né, para viver uma vida de santidade, ele está preparado para ganhar vidas para Jesus, né? Mas, sem dúvida, desenvolver, treinar e ganhar são verbos interessantes, né, nesse objetivo da escola bíblica dominical. Então, irmãos, por que a EBD Online? A EBD Online ela surgiu exatamente nesse momento que estamos vivendo, de março para cá, de 2020, né? Para conectar a vida dos irmãos com a palavra de Deus. Conectar os crentes com a palavra de Deus. Então, nesses dias de quarentena, que estamos sendo desafiados a manter toda a nossa igreja, né, conectada com o Senhor e a sua palavra, são muitos os desafios, né, para que estejamos juntos e, neste espírito, através exatamente da diretoria de nossa EBD, com a ciência da liderança da igreja, do nosso pastor, é que nós desenvolvemos a programação online, né? Através de pregação, culto, organizações, ministérios, realizando várias atividades online, não é verdade? Então, nessa direção que nós, então, chegamos a pensar em organizar a nossa EBD online. No novo formato de sala de videoconferências, né, através desta plataforma chamada Zoom, para que os nossos irmãos alunos se mantenham conectados aos professores, dando sequências aos estudos bíblicos que estavam sendo ministrados nas classes presenciais. Então, para que não se perdesse, né, a oportunidade de dar continuidade aos nossos ensinos, então, a nossa igreja, né, através das suas programações realizadas online, também
a nossa EBD online, né? Está sendo realizada. E se você ainda não participa da nossa classe de estudos bíblicos, essa é uma excelente oportunidade para você experimentar, né, o quanto é edificante ser parte da escola bíblica dominical, meu querido irmão. E, inclusive, eu quero dizer a você, meu jovem, né, que nós teremos também, a partir de setembro, a EBD Jovem Online. Nós estamos programando já uma programação para o retorno das atividades de culto a partir do primeiro domingo, não é? De setembro. Mas a EBD e as organizações ainda vão continuar neste formato por algum tempo, né? Até que tenhamos condições de voltar a estar reunidos nas dependências da igreja. Então faça essa experiência, né? Neste período, você então vai poder ver, né, que o quanto você vai crescer no conhecimento e na sabedoria da palavra de Deus, participando, né, da nossa EBD online. Portanto, irmãos queridos, muito obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade de chegar ao seu coração e espero você no domingo, juntos, em nossa EBD online. E a partir do primeiro domingo de setembro, os nossos jovens também terão. Aliás, dizer aos adolescentes que, através do Instagram, eles têm também lá uma oportunidade de estudo bíblico com os seus líderes, não é? E também as outras organizações estão realizando trabalhos através dessa conexão online que o Senhor tem nos permitido para este tempo. Vamos orar e encerrar assim o nosso estudo, e Deus o abençoe. E até a lição de número 10. Oremos. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder compartilhar a Tua palavra. Obrigado pelo estudo, ó Deus, que o Senhor nos permitiu realizar e que realmente nós possamos abrir o nosso coração e do lugar secreto do nosso coração podemos falar com o Senhor e vivenciar com o Senhor a comunhão deste diálogo, desta conversa, e podemos estar com a certeza de que o Senhor nos ouve e responde. Ó Deus, abençoe a nossa igreja, as famílias de nossa igreja, abençoe a liderança de nossa igreja, o nosso pastor e todos os pastores, os líderes das organizações e dos ministérios, os professores e também coordenadores da EBD, sustenta-os com tua graça e cada um dos nossos alunos sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Ó Deus, prepara-nos para que realmente nós possamos viver uma vida de santidade na tua presença. Abençoa, Senhor, neste tempo difícil que estamos vivendo, para que tenhamos do Senhor a força para superar. Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, e até a próxima oportunidade de estarmos juntos. Que o Senhor, portanto, nos abençoe. Amém? Amém.